Glória a Deus, uma bênção esse homem de Deus. O conheci no ano de 2015, quando eu fui dar aula ali em Fortaleza. Fizemos aliança com essa família. Estamos juntos até depois do fim, né? Essa é uma saudação escatológica mesmo, né? A gente está junto até depois do fim, uma família muito abençoada. E é um homem realmente excepcional. Vocês receberam o melhor, viu, gente? Glória a Deus. O Senhor, o Satanás tem seus homens, né? Mas Deus também tem os seus, né? Glória a Deus. E Deus enviou esse casal para essa cidade para fazer toda a diferença. Estou ali na Tia Nélia engordando um pouquinho, né? Faz parte. E vocês são muito calorosos. E a cidade é muito calorosa. Uma grande bênção, né? Muito bom estar aqui com vocês, gente. Cadê os alunos aí? Ô, glória, tem uma turma boa aí, né? Então, irmãos, eu não vou falar sobre escatologia, né? Nem só de escatologia viverá o homem, né? Eu vou trazer uma palavra sobre fé. Amém? Muito obrigado, queridos irmãos. Vocês são ótimos, viu? Eu vou falar a fé em 3 níveis de consciência. Porque é possível ter o conhecimento da palavra e não andar à luz dessa verdade. Quem crê nisso aí? Isso acontece demais em muitas áreas da nossa vida. Eu vou dar aqui um exemplo para a gente esquentar. Me deram aí 2h30, mais ou menos. Foi o que me deram aí? Pronto. Eu vou começar a esquentar falando um pouco de um homem chamado Davi. Quem já ouviu falar no Davi? Pronto, Davi, grande homem de Deus, estava pastoreando as ovelhas e o seu pai um dia falou com ele: eu quero que você vá levar comida para os seus irmãos na frente de batalha. Então, Davi, ele vai levar comida para os irmãos. E quando ele chega ali, ele vê algo inusitado. Ele vê um duelista, um gigante de mais ou menos 2,90 m de altura. Aquele homem era um guerreiro desde a sua mocidade. E ele, durante 40 dias, ele já estava afrontando o exército de Israel. E ele dizia assim, de manhã e à tarde: não tem homem aí não? Se tiver homem aí, venha lutar comigo. Que se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. Agora, se o homem me ganhar, nós filisteus seremos seus escravos. Não tem homem aí não? 40 dias. De manhã e de tarde dá 80. Dá 80 ou não dá? 80 desafios, 80. E a gente vê que o exército de Israel estava em fileira. Homens de batalha, de guerra, homens acostumados a guerrear. Mas a palavra do Senhor diz que eles tremiam de medo diante deles. E Davi, então, foi levar a comida para os irmãos e ele ouve. É interessante que Davi chegou na 80ª vez, né, então? 81ª. E ele ouviu o filisteu falar. Quando ele ouviu o filisteu falar, ele vai falar algo importante. A primeira palavra que sai da boca de Davi sai com muita consciência. Ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Nessa palavra incircunciso, irmãos, tem muita coisa envolvida, porque a criança judia fazia o voto da circuncisão quando ela ainda era um bebê, com dias de nascido. Então, ela ia aprender o significado da circuncisão após estar maior, quando seus pais fossem explicar o porquê foi feito aquela cirurgia de fimose. É tirar a pele do prepúcio, né? A circuncisão é isso. Aquele sangue derramado era sinal de que aquela criança, aquele indivíduo tinha uma aliança com Deus. Mas quando foi feito o corte, aquela criança não tinha essa consciência. E essa consciência veio com o ensinamento. Mas Davi, veja, ele ouviu uma única vez o filisteu falar. E ele já coloca a circuncisão como a primeira linha de batalha dele. Quem é esse? Ou seja, eu tenho circuncisão e aquele cara não tem. É interessante que você vê naquela formação judeus, irmãos, circuncidados, como Davi, sim ou não? Sim. Mas eles não tinham consciência da circuncisão. E Davi tinha muita consciência da circuncisão. E a gente percebe, então, através desse breve relato, que não é vitorioso no reino de Deus quem tem aliança com Deus.
Eu vou fazer um silêncio bem proposital, para você meditar mais e depois ficar esperando a resposta. Nem você está agora, né? Pronto. Não é vitorioso quem tem aliança com Deus, e sim quem tem consciência da aliança que tem. Porque a gente viu ali que aqueles homens, eles ficaram paralisados com medo. Eles tinham aliança, mas não tinham consciência dessa aliança. Precisava-se ter uma consciência da aliança para que ele pudesse derrotar Golias. Eu não vou contar o restante da história, né? Isso aqui foi só para despertar você para a mensagem, porque nós temos vários elementos que podem trabalhar na nossa fé. Eu vou te dar aqui 3 elementos. Ok? Quantos elementos? 3. Então eu vou falar hoje sobre fé em 3 níveis de consciência. Se os irmãos puderem me ajudar a tirar, para colocar aqui no canto para eles verem melhor. Glória a Deus. Vou bagunçar aqui um pouquinho, viu, pastor? A fé em 3 níveis de consciência. A primeira consciência, consciência de quem somos. A segunda, consciência da justiça realizada. E a terceira, consciência da E se você quisesse adicionar a quarta, aí seria consciência da aliança. Veja, ele passou batido para o último. Irmão, tem como você tocar aqui com o mouse? Pronto, obrigado. Então, primeiro nível de consciência, ter consciência de quem somos. O segundo, ter consciência da justiça, o quê? E o terceiro nível, ter consciência de autorresponsabilidade. Eu vou trabalhar aqui em coisas que você já sabe. Quem é da palavra da fé aí? Amém. Eu vou trabalhar em coisas aqui que você já sabe, mas eu pretendo, na verdade, tirar alguns empecilhos. Algumas crenças que parecem estar te atrapalhando a fluir mais em convicções, para você alcançar as coisas de Deus. Amém. Ou as coisas que Deus tem para você. Vamos ver aqui a consciência de quem somos. Parece brincadeira o que eu vou fazer aqui, né? Mas você vai entender. Somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí? Amém. Até o ímpio diz, eu sou filho de Deus. Quem já ouviu isso aí? Eu sou filho de Deus. Mas eu quero trazer para você que você é filho de Deus, não apenas porque Ele criou você. Esse é o primeiro ponto. Você é filho de Deus porque você é da mesma espécie que Ele. Eu quero começar a trabalhar nessa questão, porque o homem, após a queda, se sentiu tão afastado de Deus, que parece que existe uma parede de chumbo enorme, o homem está do outro lado, e Deus não o ouve. Mas que tem que gritar para Deus ouvi-lo. Um afastamento grande que ficou por causa da queda. Tem gente que ainda se sente pecador, mesmo após ter recebido Jesus. Nós vamos trabalhar hoje, derrubar algumas barreiras. E essa é uma delas. Deus é teu Pai, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Quem crê nisso aí? Pronto, você é da mesma espécie do que Deus. É forte, né? Mas vamos aqui ler esse texto, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa o quê? Tenha ele o quê? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela... Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, imagem e semelhança está falando que realmente você é a cara do Pai. E você é da espécie de Deus. Vamos ver aqui uma genealogia que eu quero levar você a andar comigo. Gênesis 5, do 1 ao 3. Este é o livro da genealogia de quem? De Adão. No dia em que Deus o homem... Deus criou o quê? Criou o homem à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, lhes chamou pelo nome no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho conforme a sua, e lhe chamou. Você consegue admitir que Sete, ele é da mesma espécie de que Adão, seu pai? Por quê? Porque está escrito que foi feito a imagem e semelhança. E por que não se consegue admitir que nós somos da mesma espécie que Deus?
sendo que é usado lá no texto que a gente leu, que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. E no mesmo texto está dizendo, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Quer dizer, nós conseguimos admitir que o Sete é da mesma espécie do que Adão, mas nós não conseguimos admitir que nós somos da mesma espécie que Deus. Vamos avançar um pouquinho. É um muro, eu sei, que eu estou batendo. Pum. Nós vamos quebrar, viu? Vamos lá. Lameque, filho de quem? Essa é a genealogia inversa de Lucas. Ó, Lameque, filho de Metusalém. Metusalém, filho de quem? Enoque, filho de quem? Este filho de Malalel. Nome excelente para colocar o filho aí, viu? Filho de quem? De Cainã. Cainã, filho? Enos, filho de quem? Este filho de... Que é filho de quem? De Deus. Vamos aqui de cima. Lameque é filho de Metusalém. Você consegue admitir, então, que Lameque é da mesma espécie que Metusalém, seu pai? Metusalém, filho de Enoque. Você consegue admitir que Metusalém é da mesma espécie que Enoque? Sim. Enoque, filho de Jared. Você consegue admitir que Enoque é da mesma espécie que Jared, seu pai? Sim. Este filho de Malalel. Então, você consegue admitir que Jared é da mesma espécie que Malalel? Filho de Cainã. Consegue admitir que Malalel é da mesma espécie que Cainã? Sim. Cainã, filho de... Consegue admitir que Cainã é da mesma espécie que Enos, seu pai? Consegue, né? Enos, filho de quem? Consegue admitir, então, que Enos é da mesma espécie que Sete, seu pai? Este filho de quem? Consegue, então, admitir que Sete é da mesma espécie que Adão, seu pai? E por que a gente não consegue admitir que Adão é filho de Deus, que Adão é da mesma espécie que Deus, seu pai? O que é que Deus está fazendo na genealogia dos homens, então? Bem interessante, né? Pronto, a gente começa, então, a perceber que o que atrapalha a gente de fluir, muitas vezes, é essa distância que a gente acha que estamos do Criador. Deus, Ele nos aconselha a gente olhar para o nosso semelhante e ajudar o nosso semelhante. E foi exatamente o que Ele fez. O seu semelhante caiu e Ele estendeu a mão para ajudar. Vamos avançar um pouco nisso aqui. Aí alguém pode perguntar, porque eu já sei que os pensamentos estão aí trabalhando, né? Pronto. Deus é espírito e eu tenho um corpo. Como é que eu posso ser a imagem e semelhança de Deus se Ele é espírito e eu tenho um corpo? Deus tem uma forma? Deus pode ser visto? Perguntas, não é? Vou responder. Aqui, ó. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplêndida. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Olha, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para onde? Morreu também o rico e foi sepultado no Hades, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Aqui a gente está vendo um texto que demonstra que os mortos estão conscientes claramente, e que onde eles estão, eles se reconhecem. A palavra morte significa separação. Morte significa o quê? Separação. Então, a morte física é separação do espírito e alma do corpo. É quando o corpo vai para o pó da terra, espírito e alma saem daquele corpo. Nesse caso aqui, espírito e alma estavam aqui, um lugar que a gente chama no Novo Testamento de Hades, no Antigo de Sheol, ou Seol. Eu não vou falar sobre essas questões aqui, não. Eu quero só te mostrar que eles se reconhecem. Por que eles se reconhecem? Porque o espírito tem uma forma. Então, quando você morre, espírito e alma vai carregar a mesma forma, a mesma carinha bonitinha que você tem aí. Glória a Deus. Tem uns mais bonitos do que o outro, né?
mas vai carregar a mesma carinha. O mesmo, porque eles se reconhecem, deu para perceber. Agora perceba que ele diz assim, ele erguendo os olhos e viu. Um espírito tem olho? Tem. Aí ele fala assim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água. O espírito tem dedo? Tem. É interessante porque a divisão de classes está na cabeça do cara que está no lugar de tormento. A divisão de classes, porque ele não manda Abraão trazer a água. Ele fala, manda Lázaro trazer. É interessante a gente ver essa questão. Mas veja então que o espírito tem uma forma, sim ou não? Sim, quando você morrer, você vai carregar o mesmo formato. Por isso ele se reconhece. E Deus tem uma forma, então, essa é a questão que eu quero chegar. Então, Deus também tem uma forma. Não vou ler isso aqui. Ó, Números 12, 8, diz assim, boca a boca falo com... Deus tem boca, ó. Claramente, não por enigmas, porque ele vê a forma do... Deus tem uma forma? Está aqui escrito. Então, você é a imagem e semelhança de Deus. É da mesma espécie do que Deus. Quem quer esquentar aí comigo? Amém. Vamos esquentar. Olha só. Ser semelhante a Deus é um problema para alguns. Porque a religião, ela faz com que você se sinta afastado de Deus. E que você deve fazer alguma coisa para merecer a atenção dele, ou para merecer o favor dele. Não é assim? Aqui a gente percebe que Jesus é o primeiro a chamar Deus de Pai. E ensina a gente a fazer isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele é o primeiro a chamar Deus de Pai, porque ele está querendo mostrar que realmente ele é da mesma espécie que Deus. E a gente vai ver aqui o seguinte, o pessoal reclamando porque ele tinha esse comportamento. Ó, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até, e eu trabalho, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam fazer o quê? Matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio, fazendo-se o quê? Veja que ele já tinha problema com isso lá atrás, porque esse afastamento veio com a queda. O homem se acha afastado de Deus, mas Deus é o seu pai, irmãos. E ele é um pai amoroso, bom, e que quer ver o seu bem. Agora, vamos ver aqui o Salmo 8. Eu quero te mostrar como que a consciência de que nós não somos nada, não somos ninguém, às vezes vai parar na pena ou na caneta do tradutor. Eu tenho um problema com o tradutor, às vezes, né? Uma guerra com eles em certas coisas. E aqui é uma delas. A gente vai ver aqui, ó. Salmo 8, do 3 ao 5, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, ele se pergunta, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Quem trouxe Bíblia aí? Pronto, abra aí no Salmo 8, por gentileza, aqueles que puderem, eu sei que... Por aqui fica muito mais fácil, mas eu quero fazer aqui uma situação. O Salmo 8, versículo 3. Salmo 8, 3. Pronto. Aonde está um pouco menor do que anjos? Na sua Bíblia, levanta a sua mão. 1, mais quem? 2, mais quem? 3, 4... Pronto. A palavra hebraica aqui é Elohim. Elohim cabe à pluralidade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim. E por que que o cara botou anjos? O tradutor botou anjos. Porque ele não teve a coragem de botar Deus. Ele não se sentia nem digno de colocar um pouco menor do que Deus. Você é Deus? Não, eu sou um pouco menor. Amém? Glória a Deus. Quem é um pouco menor aí? Mas veja que a natureza caída do homem e o afastamento, a identidade corrompida, ele não sentiu nem digno de colocar Deus ali, sendo a palavra Elohim, que se fosse para botar anjo, seria Malaque. É outra palavra. Mas ele não se sentiu digno e ele botou um pouco menor do que anjos, porque ele não se sentia nem um pouco menor do que Deus, né? Precisava estar numa pregação dessa aqui, né? Para entender essas questões. Então, a gente percebe o quanto o homem se sente afastado de Deus. Vamos avançar um pouco. Olha só.
Jesus se fez carne porque era da mesma espécie. É massa, né, irmãos? Olha só. E o verbo se fez o quê? E habitou entre, cheio de graça e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então Jesus não teve que fazer muito trabalho, porque era da mesma espécie. Foi só nascer de mulher. Vamos avançar um pouquinho mais? Falar um pouco sobre compatibilidade. Quem tem o iPhone aí? Aleluia, Jesus. Olha a galera boa. Quem tem um Android? Quem já passou pela situação de ter um iPhone e chegou na casa de alguém, estava numa reunião, o pessoal só tinha Android e seu celular descarregou e você queria carregar. Aí você perguntou, quem tem iPhone aí? Ninguém tinha, levanta a mão. Nossa, a galera aí não conseguiu carregar, porque não era compatível. Não tinha compatibilidade. Irmãos, o que eu vou dizer a vocês aqui é uma paulada, viu? A nossa compatibilidade com Deus é muito grande. Porque somos da mesma espécie que Ele. Observe que o Espírito Santo é a pessoa mais santa. E só pode estar com Deus, não é assim? No Antigo Testamento ele não podia estar dentro de ninguém. Ele vinha sobre porque o sacrifício de animais era insuficiente para tirar pecados. E é tão interessante que na nova aliança, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo se muda para dentro de você com mal e tudo. E ele vai entrar dentro de você com o desafio de te transformar. Eu fui do Exército Brasileiro e para servir lá, na Brigada Paraquedista, você passava por uma série de testes. Você tinha que estar perfeito para entrar ali. Perfeito. E Deus, Ele não procura ninguém perfeito. Deus procura o coração. Pode ser traficante, pode ser bandido, pode ser preto, pode ser branco, pode ser baixo, pode ser gordo, pode ser alto, pode ser rico, pode ser pobre. Ele fala, vinde como estais. E Ele compra a briga para te transformar. Quem é que ia apostar num homem como eu? E ele entrou dentro de mim. Eu vou comprar essa briga e vou te ajudar você a se transformar. Ele muda a nossa natureza, ainda me dá um auxílio grande. Coloca o Espírito dentro de mim. Veja, o Espírito só podia estar com Deus. E o Espírito agora está dentro de mim, mostrando compatibilidade. Dê um glória aí, crente. Aleluia. É manto ou não é? Agora olha isso aqui, ó. Agora isso aqui. Os dons espirituais. Olha isso aqui. Quando Deus ele vai usar alguém numa palavra de sabedoria ou numa palavra de conhecimento, palavra de sabedoria revela o futuro, palavra de conhecimento revela o presente e o passado. Não é isso? Pronto. Então é uma centelha da onisciência divina que é dada a você, para que você conheça um pouco da mente de Deus, para que você possa ser usado para alguém ou para um grupo de pessoas. Não é assim? Uma centelha da onisciência divina é liberada, e você recebe aquela revelação. E por que isso acontece? Porque você é da mesma espécie. Quando Deus vai manifestar os dons de poder, por exemplo, você sabe que são os dons de curar, operação de milagres e o dom da fé. Não é isso? Os 3 dons de poder é uma centelha da onipotência divina que é liberada para que você possa ser usado ali, de repente, para levantar um paralítico ou para curar um cego. Uma centelha é liberada. Pim! E você é usado porque você é da mesma espécie. Então, existe alta compatibilidade, os textos nos mostram, a gente só precisa começar a acreditar que Deus está mais próximo de nós do que a gente possa imaginar. E é interesse dele nos ajudar. Você é Deus? Não, eu sou só um pouquinho menor, como disse o salmista. Glória a Deus, irmão. Faz assim, ó, glória a Deus, né? Amém? Glória a Deus. Então, consciência de quem somos, passa a régua. Quem é filho de Deus aí agora? Amém. Olha como é que o amém melhorou? Vamos ver agora a consciência da justiça realizada. Vamos aqui para 3 perguntas. Eu vou mexer com você. Olha, irmão, olha só.
Vamos lá. O homem já nasce pecador? É mistério, viu? Em pecado me concebeu minha mãe. Quem já leu isso lá no Salmo? É. Uma criança tem pecado? Oh, pergunta, vamos responder tudinho, viu? Uma criança tem pecado? Se sim, por que Jesus disse isso aqui, ó? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus liberou o caminho para elas, né? Está todo mundo esperando a resposta, né? Vamos lá. Nossos espíritos foram dados por Deus ou por nossos pais? Vai ajudar. Isso aqui vai ajudar a gente a encontrar a resposta. Porque se o homem já nasce pecador, se a gente nasceu e recebemos as características genéticas dos nossos pais, talvez nossos espíritos foi dado por nossos pais também, né? Quem acha isso? Ó. Vamos lá, vamos avançar. Quem quer as respostas aí? Semana que vem, viu, pastor? Semana que vem a gente continua, né? A hora está tarde já. O nego não vai nem dormir. Vamos lá, irmãos. O homem já nasce pecador? Olha só. Tem gente que usa esse texto aqui para dizer que o homem já nasce pecador. Mas esse texto diz justamente o contrário. Ó, vamos ver? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado aonde? O pecado entrou aonde? Não entrou no homem, não? Ó, o pecado entrou aonde? No mundo. Não diz no homem, né? E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos. Veja que o texto não diz que o pecado passou a todos os homens, mas diz que a morte passou a todos os homens. Porque todos o quê? Pecado. Então esse texto não diz que o homem já nasce pecador. Ele diz que quando o homem pecou e caiu, o pecado entrou no mundo. A palavra mundo ali é cosmos, universo, começou a atuar no universo, não diz no homem diretamente. Aí, depois ele vai dizer, e pelo pecado a morte, assim a morte, então, passou a todos os homens. Então é mais ou menos assim, pelo pecado está operando no universo, desde que Adão caiu, então automaticamente a morte tem legalidade para levar os homens. Mas não diz que o pecado está no homem. Então o pecado entrou em quem? Aonde? No mundo, né? E depois, não diz que o pecado passou a todos os homens, mas a morte passou a todos os homens. Vamos esquentar? Vamos esquentar, né? Olha aí, irmãos, ó. Pelo pecado está no mundo, então a morte passou a todos os homens. Pedro vai me confirmar isso. 2 de Pedro 2,20 vai dizer, portanto, se depois de ter escapado das contaminações que há no homem, do mundo, está vendo como que contaminou o mundo? Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então, ele está me dizendo aqui que o mundo está contaminado pelo pecado. Uma criança tem pecado? A pergunta, né? Nosso espírito vem de Deus ou dos nossos pais? Vamos matar essas questões aqui. Zacarias 12:1 diz, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro. O espírito, então, vem dos nossos pais ou vem de Deus? Vem de Deus. Até porque, se o homem nascesse pecador, como que Deus poderia dar o espírito morto para alguém? Deus já ia dar um espírito morto para alguém? Vamos continuar? Olha isso aqui, ó. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai dos Espíritos? Então viveremos? Veja que Deus é o Pai de quem? Os Espíritos então vêm de quem? De Deus, e Deus não dá o espírito morto para ninguém. Então, uma criança não nasce com pecado, o homem não nasce pecador. Vamos esquentar? Vamos lá. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a quem? A Deus que o deu. Então, quem dá o espírito ao homem é os pais ou é Deus? Então, você carrega as informações genéticas
dos seus pais, cor do cabelo, cor dos olhos. Não é isso mesmo? Altura. Mas o espírito quem dá é quem? É Deus. E Deus não dá o espírito morto para ninguém. Esse é um ponto bem interessante para a gente começar a pensar. Se o homem já nascesse pecador, como muita gente defende no Salmo 51, que Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. Veja que a capacidade de levar para o texto a minha própria interpretação é grande. Porque o texto não diz que Davi é pecador, nasceu pecador, mas o texto diz que em pecado me concebeu minha mãe. O texto não está dizendo que Davi é pecador, mas o cara já levou a ideia e já transformou aquele texto nisso. E aí eu vou abrir os seus olhos, tem um certo rabino que ele estava ensinando uma vez, eu estava vendo ele falar. Porque, na verdade, em pecado me concebeu minha mãe, porque Davi, ele era filho de uma moabita. Ele não era filho do casamento de Jessé mesmo, ele era como se fosse um filho bastardo. Tanto é que a gente vê isso, que quando Samuel, o profeta Samuel, ele chega na casa de Jessé, todos os filhos estão lá. E Davi estava lá? Não, ele estava cuidando das ovelhas. É interessante ver que o Samuel, ele acumulou 3 funções. Ele era profeta, ele era juiz e ele era sacerdote. E nada do que Samuel falou caiu. Um profeta do calibre de Samuel vai na casa de um homem e o filho não está lá? Todos os filhos não estão lá? Então Davi estava sendo o quê? Preterido, deixado de lado. Samuel percebe e ele diz, não me assentarei à mesa enquanto aquele jovem não chegar. Ele era preterido, porque não era filho do casamento mesmo. Então, em pecado me concebeu a minha mãe, essa colocação, feita lá no Antigo Testamento, não faz jus ao restante do contexto que a gente está estudando aqui. Davi não disse que nasceu pecador. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, quem dá o espírito ao homem? É Deus. Outro ponto importante para a gente refletir, e eu gosto de colocar os irmãos para refletirem. Preste atenção, irmãos. Se o homem já nascesse pecador, pela reta justiça, todos deveriam ser absolvidos. Porque você pecaria não porque foi sua culpa, mas porque já nasceu assim. Os homens não poderiam ser julgados, nenhum deles, porque eles já nasceram assim, defeituosos. Seria injusto condenar alguém que já nasceu numa condição. Da onde saiu essas coisas? A Adriana é que fala, está pensando em quê? Eu falo, na doutrina. Alguém tem que mastigar e dá para vocês mastigado. E a nossa missão como mestre é essa. A gente mastiga e dá para você mastigado. Então, seria injusto Deus condenar alguém se esse já nasceu naquela condição. Mas veja que o homem é responsável, porque ele nasce, vive espiritualmente, e ele vai pecar no decorrer da sua trajetória de vida. E é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Olha só, esse texto aqui, é tão simples que dá até raiva em algumas pessoas, né? Em mim não, eu estou alegre com o texto, né? Mas vai dar raiva em quem está querendo defender outra coisa. É tão simples que dá até raiva. Olha só, ele vai dizer aqui é a conversa de Jesus com quem? Com Nico, que era mestre da lei. E eles estavam, Jesus falando sobre novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos levou para a área física. Como alguém pode nascer sendo velho? Ele levou para a área física, mas Jesus trouxe o raciocínio de volta, corrigindo ele. Que ele estava falando de coisas espirituais. Nascer de novo, o espírito do homem. Então, aqui, nascer de novo se refere ao espírito do homem. Olha só que interessante. Ele fala, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então, se é nascimento espiritual, para nascer de novo, significa que nasceu vivo. Para nascer de novo, significa que ele nasceu vivo espiritualmente, pecou e morreu espiritualmente, tem que nascer de novo. É tão simples que dá raiva, não dá, irmão? Então o cara nasce vivo espiritualmente e depois ele vai pecar e precisa nascer de novo. Senão o texto estaria escrito assim, aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Mas quando ele fala de novo, significa que o homem nasce espiritualmente vivo e morre
espiritualmente quando peca e tem que nascer novamente, nascer de novo. Vamos aqui, então, ver a experiência de Paulo. Outrora, sem lei, eu vivia. Ele não estava falando aqui de viver fisicamente, mas ele está se referindo à morte espiritual, viu? Porque depois de morrer espiritualmente, ele continuou para escrever isso aqui. Ele não estava falando de morte física, está falando de morte espiritual. Ele fala assim, ó, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reacendeu o pecado, ou reviveu o pecado, e eu o quê? Morri. Ele está contando o quê? Que ele morreu espiritualmente num dado momento da sua vida. Então, quando isso se dá? Com cada pessoa é num tempo. A gente não tem uma data para falar. Eu tenho uma teoria. Quem é aí, os alunos aí? Quando é uma teoria, eu não tenho muita base bíblica, mas é uma teoria. Se você quiser embarcar comigo, quando a gente sabe que uma criança precisa ali de nascer de novo realmente, quando a gente sabe? Quando ela se esconde da sua nudez. Porque foi a primeira coisa que Adão fez, foi se esconder. E percebeu que estava nu. Foi a primeira atitude. Quando uma criança começa a ficar com vergonha, estou pelado e sai correndo pela casa, né? Aí você já começa a perceber que realmente essa criança morreu espiritualmente, precisa nascer de novo. E a gente não sabe a idade, se é 7, se é 8, se é 10. Cada criança tem o seu próprio tempo. Mas veja que ele nasceu, ele estava vivo espiritualmente, e um dia que ele tomou o conhecimento da lei, então ele morreu espiritualmente. Então, o homem nasce vivo espiritualmente, sim ou não? Sim, e morre espiritualmente quando peca. Aí ele vai falar, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e quando falou, me matou aqui, ele morreu espiritualmente. Se tivesse morrido fisicamente, não tinha escrito a carta, né? Ele está falando do passado. É ou não é, gente? Glória a Deus? Amém. Então, vamos aqui matar essa questão. E vamos ver aqui, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a... Então, o homem nasce espiritualmente vivo e morre espiritualmente quando peca. E aí ele é responsável por sua decisão de pecar. Aí Deus pode julgá-lo tranquilamente. Beleza, pessoal? Só alegria? Então a gente viu a consciência de quem você é. Quem é filho de Deus aí? Amém. Pronto, glória a Deus. E o homem já nasce pecador? Não, ele peca depois de viver nesse mundo. Mas nasce vivo espiritualmente. E por que eu cheguei nisso? Para chegar na justiça realizada. Porque você precisa ter a consciência da justiça realizada. Então, o homem precisava de salvação. O homem estava vivendo debaixo do pecado. E Deus, então, resolveu a questão enviando o seu Filho. E Cristo veio para substituir a mim e a você. Eu já estou terminando, viu, gente? Glória a Deus. Pode avançar? Vocês que sabem, não manda não, viu, gente? Não manda não, vocês estão perdidos comigo, viu? Eu vou até 2 da manhã. Brincadeira, gente, brincadeira. Então, a gente vê que o homem precisava de salvação, e Deus proveu essa salvação através de Cristo, através de Jesus. Agora, vamos ver aqui os últimos momentos da vida de Jesus. Ele está no Getsêmani, junto com seus discípulos, e de repente, vêm os romanos para prendê-lo. Na verdade, os soldados, né, vieram prendê-lo ali, e ele foi levado, e agora ele vai entrar numa condição de agonia. Os momentos da agonia até chegar no Gólgota, no Calvário. Então, pegaram ele e bateram nele. O Isaías, ele diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Quem já viu aqui o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson? É o melhor, na minha opinião. Está saindo 2 aí, viu, gente? Então, é o melhor, na minha opinião. E, moído ali, a gente vê a condição que ele ficou desfigurado. O chicote que eles batiam era o flagelo, e o flagelo era um chicote com 3 pontas. Eles colocavam ossos, às vezes colocavam pedaços de metais e às vezes pedras. As 12 primeiras criavam valas no corpo de mais ou menos 5 centímetros. E as que vinham depois, era como se fosse chumbo derretido sobre a pele. Quando chegava em 20 chibatadas, a maioria perdia os sentidos e fazia necessidade nas calças. Era tão severo o castigo com flagelo que a lei determinava que só se podia dar 40 chibatadas num condenado.
Muitos não aguentavam chegar nas 40. E a gente sabe que Paulo recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. E como é que é isso? Eles davam 39 e em vez de chegar no 40, zerava para 1 de novo. Dava 39, em vez de chegar nos 40, zerava para 1 de novo. O objetivo era matar com o açoite. Mas o Paulo aguentou, viu? Paulo era sinistro, era ou não era, irmão? Ele aguentou ali firme. Sinistro é a palavra lá do Rio que a gente usa para quando a pessoa é muito boa. Paulo era o cara. E Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. Com aquela quantidade, Jesus tinha pecado? Tinha pecado? Não tinha. Com aquela quantidade de açoites, ele não morreu. A morte estava assim, não posso levá-lo. Impressionante, né? A gente vê isso. E ali, pegaram uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça e bateram com o caniço. Aquela coroa, aqueles espinhos, eram feitos de acácia. A acácia é um arbusto africano, e os espinhos são mais ou menos de 5 a 7 centímetros. Usa-se na construção. Dá para fazer de prego aquilo ali. Bateram com o caniço. Não posso afirmar, mas talvez tenha perfurado o crânio dele, ele não morreu. Porque ele não tinha pecado. E agora ele pega a cruz e carrega até o Gólgota, mais ou menos 800 metros. Vai levando aquela cruz até lá. E quando chega lá, prende as mãos e os pés com pregos. Ele não morreu porque não tinha. A morte falou, não posso fazer nada, é justo o varão aí. Ele fica naquela posição, é agonizante. E o soldado enfia a lança do lado. É bem provável que tenha perfurado os órgãos internos, porque aquilo foi tão forte que o Tomé disse, se eu não ver os cravos nas mãos e o buraco do lado, de maneira nenhuma eu crerei. Quando perfurou os órgãos internos, ele não morreu, porque ele não tinha. E quando que Jesus morre? Quando ele grita o quê? Eli, Eli, lama sabactane, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Pronto. Aí agora, ele morre rapidamente. Ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele morre. O que faltava para Jesus morrer? Levar o meu e o seu pecado. A confirmação disso é que ele diz, por que me desamparaste? O pecado faz separação entre o homem e Deus. Naquele momento, o Senhor virou as costas, porque ele estava agora em pecado. E ele precisava cumprir a minha e a sua sentença no Hades também. A nossa salvação, a nossa redenção, ela foi feita definitivamente quando Jesus ressuscita ao 3º dia. Porque ele passa lá no Hades 3 dias, não é isso? E depois ele ressuscita. A primeira pessoa que ele vê é Maria Madalena. Ela está ali e ela vai tocar nele, ele fala, não me toque porque ainda não subi para o Pai. Tem muita gente que pensa que a redenção terminou quando ele morreu na cruz. Mas a redenção não terminou ali. A redenção termina quando ele pega o sangue dele e leva para o tabernáculo verdadeiro que é no céu. Porque o tabernáculo na terra era só o modelo do verdadeiro que tem no céu. E ele precisava fazer isso. Ele precisava, porque não me toque, porque ainda não subi para o Pai. Porque segundo a tradição, havia o átrio exterior, onde o animal era imolado, havia o santo lugar e havia o santo dos santos. Então, o sumo sacerdote matava o animal ali, no átrio, ia atravessando, passava pelo santo lugar e ia até o santo dos santos. E nesse caminho que ele ia com sangue para aspergir na tampa do propiciatório dentro do santo dos santos, se alguém tocasse nele, ele se tornava impuro. Por isso que ele falou para Maria Madalena, não me toque porque ainda não subi para o Pai. Ele ainda não tinha feito a eterna redenção. Tinha derramado o seu sangue na cruz, cumpriu a minha e a sua sentença no Hades. A morte não pôde detê-lo, porque assim como o peixe cuspiu Jonas para fora, da mesma forma o Hades teve que cuspir ele para fora. Aleluia! Então, ele sobe agora para o céu para aspergir o sangue dele nos umbrais eternos. Quando você vai ver o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24 é uma sequência. O Salmo 22 demonstra a crucificação, quando Cristo está, quando é demonstrado o salmista ali,
séculos antes de Jesus morrer, ele acerta em muitos pontos. Ele diz: transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Lá diz: derramei-me como água. Interessante, né? E lá diz: lançaram sorte sobre as minhas vestes. O salmista estava mostrando o momento da crucificação. O Salmo 23 já é a descida para o vale da sombra da morte. É o período que ele desce para o Hades. E o Salmo 24 é a sua entrada triunfal na glória, como o primeiro representante da raça humana a entrar no santuário verdadeiro. Por isso que lá diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Cristo estava abrindo o caminho para todos nós, que em breve, com corpos glorificados, entraremos pelas portas, irmãos, nos céus. Ele abriu o caminho. Nós não éramos dignos, mas por causa da sua obra redentora, nós nos tornamos dignos. É bem interessante, porque foi o meu pecado e o seu pecado que matou Jesus. Agora existe algo que a gente chama identificação. Porque quando ele pega o meu e o seu pecado, o mata, não é isso? Agora, não só isso, ele passa a inocência dele para nós. É uma troca. Ele passa a inocência dele para mim e para você. Então, Deus, quando olha para você, Ele vê Jesus. Não olha as suas imperfeições. Santo, inculpável e irrepreensível. Quando você pensa que tem pecado, você está olhando para a obra da cruz e não acreditando no que foi feito. Porque, irmãos, a Bíblia fala que ele olhou o penoso fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Deus se satisfez na sua justiça, porque o sangue de Jesus foi derramado em primeiro lugar para satisfazer a justiça de Deus. Deus não podia liberar todo mundo como um guarda corrupto libera alguém que está errado. Ele tinha que colocar um substituto no lugar. E Cristo se animou a morrer por nós. Quando você diz que tem pecado, você está dizendo assim: não foi bem feita a obra da cruz. Não foi bem feita. Por causa da sua própria consciência, né? Você ainda não entendeu e você é justo. Então, você valoriza mais a queda de Adão do que a obra de Cristo. É forte, Brasil, é ou não é? Você está dando mais valor à obra de Adão do que à obra de Cristo. Agora, quando você diz assim: eu sou justo, eu sou santo, e qual é a prova? O Espírito está dentro de você. Quem tem o Espírito Santo dentro de você aí? Então você é justo, irmão. Foi uma obra bem feita. Acorde de manhã e diga: Satanás, você tem um problema hoje. Eu levantei. Eu levantei, estou de pé. Amém, irmãos? Eu ia chegar no segundo ponto, mas eu vou só parafrasear aqui, tá bom? Vamos lá? Último ponto dessa noite: consciência de autorresponsabilidade. Bom, depois de tudo que você viu aqui, de um Deus amoroso que te amou, que te botou prontinho agora para correr a carreira, quem tem problema aí? Ninguém tem problema, irmão. Seus problemas não são nada, teu problema era o pecado, já foi resolvido, não, né? Se te matar, foi promovido. Vai voltar com o corpo melhor. Talvez até com cabelo, né, pastor? Está vendo aí? Então,
Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, nessa vida aqui, você tem responsabilidades. Quando olharam para o Homem-Aranha, o tio do Homem-Aranha falou para ele assim: com grandes poderes, meu filho, vem grandes responsabilidades. Quem lembra aí dessa frase? Pois é. Você é poderoso, recebeu até poder revestido duplamente. Irmão, é uma festa. A redenção é uma festa. Agora, olha só, você tem responsabilidade. Eu vou só ler aqui o texto de Josué para a gente encerrar, viu? Botei o cara ali, ó. Olha aqui, irmãos, ó. Tão somente ser forte, muito o quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para que sejais bem por onde quer que andares. Não cesses de... Quem gosta de falar aí? Ó? Fala a palavra, principalmente as mulheres, né? A turma fala lá, e houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Aí Apocalipse 10, né? Né, irmãos? O pessoal fala que as mulheres não vão estar lá nessa hora. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia. Não cesse de falar do livro dessa lei antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está. Então eu, Senhor, Todo-Poderoso, eu vou fazer prosperar o teu caminho. Está escrito ali? Está escrito o que ali? Tu farás prosperar o teu caminho. Então quem vai fazer o caminho prosperar? Era Deus ou era Josué? Era ele fazendo o quê? O que Deus falou. Meditar de dia e de noite. Olha o desafio. Botar o povo na terra. Nem Moisés conseguiu. O homem mais manso de toda a terra. Agora o desafio dele era esse. E Deus falou, olha, você vai ter que falar. E meditar. De dia e de noite, falar e... Por que essas duas coisas? Meditar e falar. Só para a gente terminar aqui, irmãos. Meditar na palavra de Deus vai expulsar, colocar para fora as crenças erradas. E falar vai ajudar a materializar exatamente aquilo que você botou para dentro. Porque não sei se te contaram, mas se não te contaram, eu vou te contar agora em primeira mão. Você é um criador. Cara, você é um criador. Tudo que está à sua volta foi você que criou. A casa que você mora, o carro que você dirige, as suas crenças levaram você até esse ponto. Não estou gostando do que eu estou vendo. Tem que mudar o que está dentro. Trabalhar forte nisso. Seja radical. Comece a eliminar as crenças erradas, porque tudo que você está pensando está se materializando. Está ocupando a sua mente, está se materializando. Então, muitas vezes, irmão, você tem aliança com Deus, você é ungido, cheio do Espírito, mas seus pensamentos estão acabando com você. Estão sabotando a sua jornada. Você está se auto-sabotando. E tem gente se auto-sabotando? Tem. Satanás está só olhando assim, está tropeçando sozinho. Tem nem muito trabalho. O cara arrumando tumulto dentro de casa com a esposa, por causa de coisas materiais que estão ali. Não perca seu tempo discutindo, por causa de dinheiro, por causa dessas coisas não. Comece a focar nos seus pensamentos. Quanto mais paz você tiver, e menos acidez, melhor para você. Tem uns camaradas que é ácido, é ou não é? Chega no departamento público lá, a pessoa está cheia de acidez do outro lado. Diga aí, o que o senhor quer? Fala, não, eu vim aqui. Em primeiro lugar, bom dia, como é que você está? Cheia de acidez do outro lado, a gente chega mostrando para ela, né, a paz que excede todo entendimento. Veja, irmãos, não há motivo nenhum para você estar atraindo coisas ruins para a sua vida. É você que está atraindo tudo isso. Olha só, deixa eu te falar. Quem foi abençoado aí com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais? Levanta a mão. Então, você já foi abençoado, está em qual tempo verbal? Então, significa que é uma realidade? Sim. Mas, pastor, é no mundo espiritual, né? O cara fala, é no mundo espiritual. Sim. Mas as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual para depois chegar no físico. É ou não é?
Agora, quando você coloca uma rolha, um cano na tua direção, as bênçãos derramadas sobre você, e você, com seus pensamentos negativos, com as suas crenças limitantes, você coloca uma rolha na boca do cano. E as bênçãos não podem chegar, você que está impedindo, irmão. Acorda de manhã pensando negativo, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo, não. Olha o Henry Ford como foi sábio, ele disse o seguinte: se você pensa que vai dar certo, ou que não vai dar certo, de qualquer forma, você está certo. Porque se você pensar que não vai dar certo, não vai dar certo, né? Se você pensar que vai dar certo, vai dar certo. Se ligou aí? Você está certo. Você está com a razão. Porque virou crença. Para a gente terminar aqui, irmãos, olha só. Pare de se auto-sabotar. Comece a colocar no papel aonde você quer chegar nos próximos 10 anos. Eu fiz uma lista quando cheguei no Nordeste. Li o livro do Harvey, né? Botei lá, fiz uma lista. Pois é, irmãos. 50% da lista já foi cumprido. Estou agora na parte final, só a expectativa do restante, policiando meus pensamentos, não deixando que a minha fé seja abalada, não deixando ninguém com incredulidade roubar a minha fé. Eliezer Rodrigues disse o seguinte: rapaz, a gente demora tanto tempo para construir uma fé, e chega alguém tentando atrapalhar minha fé, sai para lá, rapaz, não quero andar contigo não. Quero andar contigo não. O cara vai te botar para baixo. Tem gente que vai te levar para o lado negro da força, né, irmão? Não vá para o lado negro da força. Não vá para o lado negro da força. Para a gente finalizar realmente, pastor, que eu tenho que terminar, né? Vou acabar com isso aqui. Olha só, irmãos, ó. Teve um camarada, eu vi uma vez no Discovery. Contei até para eles, né? Eu estava conversando. O Discovery, um caso real. De um cara que, desde criança, ele foi crescendo e a mãe dele dizia assim: cuidado com aquele feiticeiro ali. Porque o dia que ele te ver, olhar dentro dos seus olhos, ele vai lhe jogar uma maldição e você vai morrer. Não ande perto dele não, meu filho. Pronto, ele foi crescendo com isso, né? Cresceu, se casou e fugindo do tal feiticeiro. Morava na vila, né? Um dia, uma chuva forte, ele vinha com o carro, a árvore caiu no meio do caminho. E ele não tinha como passar por ali. Teve que atravessar o cemitério, que era o lugar que o cara costumava ficar, né? Depois de resistir muito tempo, ele teve que atravessar. Chuva caindo forte, ele atravessou o cemitério e encontrou o cara. O cara pulou de trás da tumba, na frente dele. Viu que ele estava com medo. Caso real isso aqui, viu, irmão? Olhou dentro do olho dele e disse assim: vai crescer um lagarto dentro da sua barriga, falou para ele. Esse lagarto ele vai comer tudo o que você comer. Você vai definhar e vai morrer. Meu irmão, aquele homem já era um solo fértil para o plantio da semente. É ou não era? Porque ele criou isso. Ele arou a terra só aguardando a semente ser lançada. E a semente foi lançada. O que aconteceu? Chegou em casa, desesperado, falando com a mulher: mulher, me ajuda. O que foi? Tem um lagarto na minha barriga. E como que esse lagarto foi parar aí? Ele disse: o feiticeiro jogou. Tem lagarto nenhum não, nenhum aí não, rapaz. E ele cismando que tinha, né? E ele sentia todos os sintomas. Ele está aqui, está mexendo. Esperou amanhecer o dia, foi para o hospital. Quando abriu a porta do hospital, se agarrou com o médico. Me ajuda, doutor, tem um lagarto na minha barriga. E o doutor fez a pergunta: como esse lagarto foi parar aí? E ele disse: o feiticeiro disse que tem um lagarto, ele está aqui, está se mexendo. E eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E o feiticeiro: não tem não, rapaz. E ele cria naquilo com todos os sintomas. Deitou na cama, fizeram todos os exames. Não tinha lagarto nenhum na barriga do cara, mas ele cria que tinha. 3 dias definhando lá no hospital. Tudo na mente. Tem muita gente que se autoadoece, atrai coisas ruins para a sua vida, porque não consegue dominar os pensamentos. Pensar é diferente de ter pensamento.
ter pensamento, você vai ter sempre, o pensamento sempre vai vir. Agora, pensar e escolher que tipo de pensamento tem que ter. Por isso, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo falou isso. Amém? Então você precisa ser capitão da sua alma e senhor do seu destino. Autorresponsabilidade. Quem vai fazer prosperar o teu caminho é você mesmo. Euzinho, diga, Euzinho. Euzinho. Você quer saber como terminou a história do lagarto, né? Quer saber. Pois é, rapaz. O cara lá defiando, já no terceiro dia, o médico teve um insight. Ah, já sei. O médico deu um remédio para ele vomitar. Pegou um lagarto, botou no balde. E quando ele estava ali, uau, chamando o Raul, né? Raul! Ele, olha meu filho, você vomitou o lagarto. Meu Deus, doutor, estou salvo. Meu Deus, obrigado, doutor. Se agarrou com o doutor, dormiu aquela noite, teve alta no dia seguinte. Veja, olha só, irmãos, olha só, que coisa interessante. Simplesmente o médico plantou uma outra crença. E o que a palavra de Deus faz? Retira as crenças erradas e coloca a crença certa. Não é isso que nós estamos fazendo aqui hoje? Medita na palavra de dia e expulsa as crenças erradas. E aí você vai falando agora, e as coisas vão começar a acontecer na sua vida, porque você botou o lixo para fora. Olha só, Deus está botando para dentro de você só o luxo, que é a palavra dele, né? Agora, tirar o lixo é com você. Quem vai botar o lixo para fora aí? Pronto, glória a Deus. É manto ou não é? É manto, a responsabilidade é tua. Bom demais, né, irmãos? Estar aqui com vocês nessa noite. Mas eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Vou chamar aqui o Ministério de Louvor, né? Quem quer entregar a vida a Cristo aí? Levanta a sua mão. Quer entregar, varão? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais alguém quer entregar? Mais alguém? Levante sua mão bem alto assim, você que quer entregar a Jesus, a sua vida. Pronto, o varão quer mesmo, ele já levantou 2 vezes. Mais alguém gostaria? Mais alguém gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Levante a sua mão mesmo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e percebeu que deseja regressar para os caminhos dele. Levante a sua mão bem alto para a gente orar por você. Pronto, glória a Deus. Mais uma senhora ali. Amém. Bom demais. Glória a Deus. Pode vir, senhora. Amém. Coisa boa, né? Tem festa no céu. Aleluia. Tem festa no céu. Por um pecador que se arrepende. Coisa boa. Eles vão aceitar Cristo hoje com toda a consciência. A consciência da justiça realizada neles agora está no nível hard. Eita, irmãos, vão nascer de novo, vão ser cheios do Espírito Santo e vão ter novidade de vida. Que coisa boa. Mais alguém quer se juntar a eles? Entregando sua vida a Cristo. É a melhor decisão que você pode fazer na sua vida, irmãos. Existe um poder aqui disponível para promover você, para levar você a um nível maior, muito maior. Aleluia. Glória a Deus, venha. Aleluia, glória a Deus. Cadê os crentes aí que oram em língua aí? Aleluia, começa a orar em outras línguas aí, irmãos. Aleluia, Deus está fazendo uma obra aqui ainda. Sabe, o Senhor te chama para uma nova vida. Uma nova temporada se inaugura. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Venha participar da festa, se sentar à mesa. O Pai te chama. Aleluia, filho, filha, está na hora do almoço. O Pai te chama, senta-se à mesa. Mais alguém quer se sentar à mesa? Venha, não fique com vergonha. O que eu vou dizer lá em casa? O que eu vou dizer para os meus amigos? Sabe, irmãos, mais vale um dia na casa de Deus, nos átrios do Senhor, do que 1000 dias fora, nas tendas da impiedade. Quem crê nisso aí, nessa verdade? Aleluia, Deus ama você. Venha, não fique com vergonha. O Senhor te chama. É noite de salvação. Aleluia, noite de salvação.
Coisa boa, né? Cadê os conselheiros? Glória a Deus, olha lá os conselheiros. Varão bonito, né? Nasceu de novo, o Senhor fez uma obra na vida dele, da família dele, e vocês vão seguir o mesmo destino. Amém? Vocês podem acompanhar eles e vão levar vocês para uma sala, onde ali eles vão orar com vocês e vão mostrar a experiência que vocês tiveram. Que experiência maravilhosa. Seja bem-vindo, viu? A casa de Deus, seja muito bem-vinda. A família de vocês agora experimenta uma nova vida, não é? E Deus abençoe grandemente. Olha para trás aí, ó. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Amém, gente. Glória a Deus por essa noite, por tudo que nós recebemos aqui. Amém? Glória a Deus. Queria aproveitar e indicar a vocês alguns livros, Pensamento Certo ou Errado. Passa lá no Verbo Shop, adquire essa literatura que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre os pensamentos, conhecendo o Pai. Uma outra indicação para você, Identificação, a língua, uma força criativa. Então, passa lá no Verbo Shop, adquire uma literatura que vai te ajudar durante a semana a fixar aquilo que você ouviu aqui essa noite. Amém, gente? Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei a respeito de uma sala que foi preparada para você? Faz um sinalzinho aí com a sua mão e olha lá atrás, tem uma equipe também acenando para você. E você que trouxe nosso visitante pode ir com eles, para que eles não fiquem deslocados. Será algo rápido e prático, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nosso culto está encerrando. Eu sei que você está cheio e com muita alegria por tudo que você recebeu da parte de Deus, mas a gente crê também que existem mais coisas para nós vivermos, e essa semana será uma semana poderosa. Como diz o nosso pastor, será uma semana próspera. O nosso telefone vai tocar, boas notícias vão chegar até nós. Então vai na graça e na paz. Aproveita, passa lá numa cantina que foi preparada para você pelo nosso departamento de casais, o Bodas. Então passa lá e contribui também com isso. Amém, gente? Uma semana próspera, abençoada, em nome de Jesus. Um abraço.